Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo num sentimento que, olha, é super comum, aquela sensação de vazio. E mais importante, vamos conhecer uma filosofia da psicologia, uma ferramenta poderosa criada justamente para ajudar a gente a superar isso. Vamos começar por aí. Sabe aquela sensação de estar só, vivendo no piloto automático? Como se algo muito importante estivesse faltando na vida? É um sentimento profundo, né? Uma apatia, um tédio. A impressão de que o esforço do dia a dia não leva a lugar nenhum, que falta um propósito. Então, essa sensação não é só um baixo astral passageiro, de jeito nenhum. Isso tem nome e é visto de verdade como uma epidemia silenciosa dos nossos tempos. É um sintoma bem profundo da nossa condição moderna. O nome que o psiquiatra Viktor Frankl deu para isso foi vazio existencial. É exatamente essa sensação, um vazio por dentro, sabe? Aquela coisa perturbadora de se sentir meio à deriva, sem um norte, sem uma razão forte para seguir em frente. E olha que interessante, para o Frankl, isso não era só um problema individual, uma doença de uma pessoa ou outra. Não, ele via isso como o grande desafio psicológico da era moderna, uma neurose em massa, como ele chamou. E é algo que só parece ter se intensificado, né? Ok, mas de onde vem isso tudo? Por que tanta gente se sente assim, meio perdida? Qual é a raiz desse vazio? Bom, o Frankl tinha uma teoria bem interessante sobre isso. Ele falava que a gente sofreu uma dupla perda. Pensa assim, por um lado as tradições, aquelas crenças que antes diziam o caminho é por aqui, elas perderam muito da sua força. Por outro lado, nossos instintos sozinhos não dão conta de guiar a gente na complexidade da vida moderna. Resultado, a gente ficou sem mapa, sem uma bússola interna confiável. E aí, sem essa orientação interna, o que acontece? A gente fica vulnerável. Ou a gente cai no conformismo, que é basicamente fazer o que todo mundo está fazendo sem questionar. Ou a gente cai no totalitarismo, que é entregar nossa liberdade para alguma figura de poder que diz ter todas as respostas. Nos dois casos, a gente deixa de viver uma vida autêntica. O problema é que esse vazio, ele não fica vazio por muito tempo. E, infelizmente, ele acaba sendo preenchido com consequências bem destrutivas. Frankl identificou o que ele chamou de tríade do desespero, que são as consequências mais diretas dessa falta de sentido. E quais são elas? Depressão, agressão e vício. São as manifestações mais comuns desse buraco existencial. Para tentar lidar com essa dor, para anestesiar esse sentimento, é muito comum que as pessoas busquem comportamentos compensatórios. Eles funcionam como uma anestesia, sabe? Dão um alívio momentâneo. Mas no fim das contas, o vazio volta. E muitas vezes volta ainda maior. É um ciclo vicioso. Mas calma, a história não termina aqui. Porque em resposta a essa crise toda, o próprio Frankl, e é importante lembrar que ele foi um sobrevivente dos campos de concentração, desenvolveu uma abordagem da psicologia que é, acima de tudo, cheia de esperança, uma filosofia poderosa e muito prática. O nome dessa abordagem é logoterapia, e a base dela é uma ideia muito forte, a de que a principal motivação do ser humano não é a busca pelo prazer, nem a busca pelo poder, é a busca por um sentido para a vida. E essa filosofia se apoia em 3 pilares fundamentais. Olha só. Primeiro, liberdade da vontade, ou seja, a gente sempre pode escolher nossa atitude, não importa a situação. Segundo, vontade de sentido, um impulso natural para encontrar um propósito. E terceiro, a ideia de que a vida sempre tem um sentido em potencial, em qualquer circunstância. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas a pergunta que não quer calar é: como a gente encontra esse sentido na prática, no dia a dia? Como isso funciona de verdade? A logoterapia aponta 3 caminhos bem concretos para isso. A gente pode encontrar sentido, primeiro, criando algo ou realizando um trabalho. Segundo, experienciando algo ou amando alguém. E terceiro, pela atitude que a gente toma diante do sofrimento que não pode ser evitado. A grande sacada aqui é que o sentido não é algo que a gente inventa, que a gente tira do nada. É algo que a gente descobre. A gente encontra o propósito respondendo aos desafios que a vida coloca na nossa frente. É um engajamento ativo, não uma espera passiva. Então, no fim das contas, aquele sentimento de vazio não precisa ser um sinal de fracasso. Pelo contrário, ele pode ser um chamado à ação, um convite para começar essa busca, que é super pessoal e corajosa, por aquilo que dá significado à vida. A pergunta que fica é: se a vida está perguntando qual é o propósito, qual vai ser a resposta?